Você já teve que justificar algum erro seu? Ou algo que você cometeu, alguma ausência, alguma falta que você teve? Sabemos que quando a gente não vota aqui no Brasil, a gente precisa justificar a nossa ausência. Avisamos que estamos fora do nosso colégio eleitoral e justificamos ali a nossa ausência. Ou justificar alguma falta no serviço, levando algum atestado médico, ou justificar algo que cometemos por outra coisa que alivia aquela penalidade. Essa semana a gente chegou no clímax do livro de João, ou da Bíblia. A Bíblia foi escrita desde Gênesis até agora para esse momento. É o clímax, é o ponto máximo. Se fosse uma peça musical, estamos na parte do clímax, na principal parte, na parte mais importante da obra. E pensando como o mundo, a história do mundo desenhada e construída por Deus, que é a obra mais, é o ponto mais alto da obra, é o clímax da obra, onde Jesus se transforma no sacrifício, onde Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados, aquele que nos justifica, aquele que vai justificar os nossos pecados perante Deus, a ira de Deus. E para isso a gente vai dividir o livro de João em duas partes: o sacrifício substitutivo de Jesus e a autoridade de Jesus. Versículo 17 começa com Jesus carregando a sua própria cruz. Tudo isso fazia parte daquela crueldade de fazer o executado carregar o seu próprio instrumento de execução, feita pelos romanos. E isso nos lembra, já desde o começo da obra, lá atrás, em Gênesis, Abraão pegando a lenha para o holocausto e colocando sobre seu filho Isaque, enquanto subiu a montanha, onde Deus havia dito a Abraão para sacrificar Isaque como holocausto. Naquela época, Isaque pergunta a Abraão: Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: o próprio Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isaque é uma imagem de Cristo. Ele foi o filho prometido de quem Deus prometeu que Abraão seria uma grande nação e que todos os povos da terra seriam abençoados. Deus ordenou a Abraão que levasse este filho, o único filho a quem ele ama, para ser sacrificado. No momento que Abraão pegou a faca para matar seu filho, um anjo do Senhor deteve, e aqui aparece outra imagem de Cristo. O carneiro preso no mato que se torna o substituto de Isaque. Imagina o alívio do filho de Isaque diante da provisão de Deus. Imagina o nosso alívio e vamos dar graças a Deus de ficarmos aliviados por Jesus ser o sacrifício substitutivo. Em João 19:17 continua como ele saiu para um lugar da caveira. Com base em registros históricos, as pessoas que seriam crucificadas, muitas ficavam aterrorizadas e agiam como animais selvagens, por isso de muitos chicotes, guardas. Mas Jesus saiu e era conduzido para o local da crucificação, como diz Isaías 53:7, ele foi levado como uma ovelha ao matadouro. Então Jesus foi para a cruz de boa vontade. Como ele disse em João 10, eu dou a minha vida apenas para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Os soldados estavam conduzindo Jesus ao chamado Gólgota para crucificá-lo, pois a lei exigia que todas as execuções ocorressem fora da cidade. Um paralelo com a oferta judaica pelo pecado que era queimado fora do acampamento da cidade. A oferta
de animais carregava simbolicamente a condenação que o pecador humano merecia e foi expulso do acampamento. Jesus foi expulso de Jerusalém para suportar a condenação como sacrifício final do cumprimento do sistema sacrificial. E nós vamos ver isso quando ele diz está consumado, está finalizado. O sistema sacrificial sempre teve como objetivo apontar para Cristo. Tudo apontava para Cristo. A Bíblia toda para esse momento. Versículo 17, ali o crucificaram. João não entra em detalhes físicos da crucificação. Seus leitores estariam bem familiarizados com o que a crucificação implicou fisicamente. O foco de João não era o sofrimento físico, mas o sacrifício espiritual, a ira de Deus e como cada detalhe cumpriria as Escrituras. Estava cumprindo o plano de redenção de Deus para a humanidade. Não há maneira mais terrível de morrer do que por crucificação. E ela foi dolorosa e vergonhosa. A acusação inicial dos líderes contra Jesus era blasfêmia religiosa, e isso, pelo costume, era apedrejamento. Mas eles transformaram isso numa traição política e que levava à crucificação, a pena de morte romana. Mas isso estava dentro da soberania de Deus, pois cumpriu o que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 28, verso 12 a 32. E ele será levantado da terra e atrairá todos os homens para si. O apedrejamento dos judeus envolvia empurrar o executado numa plataforma, ele cair e morrer apedrejado. Cair e morrer e ser apedrejado. Aqui não, aqui era diferente na crucificação. Seria pregado e levantado, pendurado na cruz e a morte por asfixia. Em vez disso, os líderes judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, mas involuntariamente cumpriram as profecias messiânicas de redenção. Versículo 18 também nos diz que com ele outros dois, um de cada lado. A profecia de Isaías 53:12 foi contado com os transgressores. Versículo 19, Pilatos preparou um aviso: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Era costume que um criminoso tivesse uma placa identificando o seu crime. Nos versículos anteriores, da semana passada, a gente lembra que Pilatos declarou diversas vezes que achava Jesus inocente. Mas os líderes judeus efetivamente aprisionaram ali, pressionaram Pilatos de acusação de blasfêmia, de traição. Como vimos em João 19:7, eles mudando de blasfêmia para traição, e de 19:12, 19:7 traição, de 19:7 para blasfêmia e 19:12 para traição. Foi uma jogada política dos líderes judeus, e eles achavam que estavam arrasando, politicamente. Porque se Pilatos deixasse Jesus um rebelde livre, ele estaria sendo acusado ele mesmo de traição contra César. E aí parece que eles estavam dominando, Tal aconteceu com Caifás no capítulo 11 de João. A ironia é que a humilhação pretendida por Pilatos serviu involuntariamente ao propósito de Deus de proclamar Jesus como rei. Então, a soberania de Deus aqui mostrou que os líderes judeus não estavam tendo uma vantagem política, só estavam cumprindo o que Deus já tinha escolhido para Jesus, que era esse sacrifício, e dessa forma. A partir disso, podemos ver que houve muito tráfego humano onde Jesus estava sendo crucificado.
A placa que proclamava Rei dos Judeus chamava a atenção. Estava escrita em latim e grego, aramaico, latim e grego, 3 línguas. E João 19:21 diz: o chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Mas Pilatos recusou. Teólogos dizem que o cerne do pecado humano é a blasfêmia e a traição contra o nosso Criador. Desde o início, no Jardim do Éden, a tentação de Satanás a Adão e Eva e foi para a humanidade ser igual a Deus, ter o lugar de Deus. O problema de comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal foi um ato de rebelião contra a ordem de Deus e tentados a ser como Deus. Mas aquele primeiro ato de rebelião, toda a humanidade fez a mesma rebelião contra Deus. Jesus é inocente desta acusação, porque ele é o Filho de Deus, é o Rei dos Judeus, na verdade o Rei do mundo. Jesus assumiu essas acusações de blasfêmia e traição, que são justamente as acusações de Deus contra nós, e Jesus toma o nosso lugar, nos substituindo contra essas acusações principalmente. Jesus pagou a penalidade pelos nossos pecados quando foi condenado à crucificação, como nosso substituto para as nossas acusações de blasfêmia e traição contra Deus. Jesus é o único substituto perfeito, porque ele mesmo é inocente dessas acusações. Ele deixou a sua glória, se transformou em homem, não quis ser igual a Deus, mesmo sendo. Ele deixou para sofrer essa acusação. Jesus era puro, imaculado, irrepreensível, justo, perfeito. Guardava a lei na sua totalidade. Ninguém nunca conseguiu fazer isso, somente Jesus. Jesus é o nosso sacrifício substitutivo. Deus justifica todos os que depositam a sua fé na obra salvadora de Jesus na cruz, declarando-os justo, acreditando-lhes justiça, a justiça de Jesus. Uma troca, uma transferência. Recebemos a justiça de Jesus e levamos a nossa vida de pecado para Jesus. Nossos pecados são transferidos para Jesus na cruz e a sua justiça perfeita é transferida para nós e colocamos a nossa fé nele. Jesus foi o nosso sacrifício substitutivo, pagando a penalidade pelos nossos pecados de blasfêmia, de traição e todos os outros. Jesus assumiu a nossa vergonha e cobriu a nossa vergonha com a sua justiça. Versículo 23 a 24. A vergonha da cruz. Crucificado, pendurado vergonhosamente nu na cruz. Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, reconheceram a sua nudez e ficaram envergonhados. A vergonha veio da rebelião deles contra Deus. Aquela sensação de quando você é pego fazendo algo errado ou é descoberto. Deus graciosamente matou um animal para fazer roupas de pele para eles e cobriu a vergonha. Jesus foi pendurado nu na cruz e suportou nossa vergonha. Suportou a vergonha que era sua e minha. Isso foi feito em troca das nossas vestes de justiça. Damos as nossas vestes impuras e recebemos as suas vestes limpas. Isso que significa ser justificado. Deus nos vê justo, não por causa do que fizemos, mas porque colocamos nossa fé no que Jesus fez. João, capítulo 19, verso 23, versículo 23, nos diz que cada um dos 4 soldados pegou parte das roupas de Jesus, mas havia esta peça de roupa sem costuras, que seria desperdício rasgar e dividir.
Então eles decidiram lançar sorte sobre essa peça de roupa. O significado desta vestimenta sem costuras como símbolo do sacerdócio de Jesus, porque o sumo sacerdote judeu também usava uma vestimenta sem costura. João também menciona especialmente que esta vestimenta foi tecida inteira de cima a baixo. E nós sabemos, pelos evangelhos de Marcos e Mateus, que a cortina do templo foi rasgada em duas partes, de cima para baixo, quando Jesus morreu. A cortina foi criada para separar os limpos e os impuros, porque Deus é santo e qualquer um que não seja santo morrerá na presença de Deus. Portanto, apenas uma vez por ano o sumo sacerdote poderia passar pela cortina para encontrar com Deus. Portanto, Jesus não é apenas o de uma vez. Portanto, Jesus é o sacrifício que, uma vez por todas, colocou fim a essa tradição de uma vez a cada ano. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o único e perfeito sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o homem. João 19:24, João nos diz claramente que a divisão das roupas pelos soldados e o sorteio sobre suas vestes cumpriu o Salmo 22, versículo 18. Jesus estava pregado na cruz e não tinha capacidade de influenciar o que aconteceria ali. Então isso foi tudo profecia cumprida. O principal problema da humanidade é o pecado. E a penalidade do pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Mas louvado seja Deus, porque por causa do seu grande amor por nós, Ele enviou Jesus à cruz como nosso sacrifício substitutivo. O sacrifício substitutivo de Jesus satisfaz completamente a penalidade pelo pecado. E com isso nós chegamos ao nosso primeiro princípio. O sacrifício substitutivo de Jesus satisfez completamente a penalidade do pecado. O sacrifício substitutivo de Jesus satisfez completamente a penalidade do pecado. A oferta de salvação é dada gratuitamente a todos os que crerem. Jesus é infinito e sua morte foi um sacrifício expiatório, único, suficiente e perfeito, uma quantidade infinita de pecados. Para todos que creem em Jesus como Salvador, Deus emite uma declaração única e irrevogável de que está justificado, é justo agora, com base no sacrifício de Jesus. Satisfez plenamente a ira de Deus. Esta é a justificação. Quando não acreditamos nisso, nós mesmos pagaremos por isso, pelos nossos pecados. Mas quando cremos, Jesus pagou. Quando não acreditamos nisso, carregamos a culpa e a vergonha de decisões erradas das quais fizemos os nossos pecados. Mas quando cremos, Jesus pagou e carregou a nossa vergonha. Jesus suportou a vergonha, a maldição do pecado por mim e por você e nos tirou a penalidade que merecíamos. Não há mais condenação para mim, nem para você. Cristo nos fez livre, nos fez justo. Não pode nos separar do amor que está em Cristo, nosso Senhor. Não há condenação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Qual é a resposta à oferta de Jesus para ser o seu substituto? Como você ainda pode estar tentando pagar a penalidade pelo seu pecado? O sacrifício substitutivo de Jesus satisfaz completamente a penalidade do pecado. Portanto, joguemos fora nossos trapos imundos, as nossas roupas sujas, livremos-nos da nossa culpa e vergonha e, com gratidão, vistamos as roupas justas de Jesus através desse sacrifício. Segunda divisão,
a autoridade de Jesus demonstrada pelo que ele fez na cruz, versículo 25 e 26, João registra 5 pessoas que estavam presentes na crucificação. Versículo 26 se concentra na mãe de Jesus, Maria. Provavelmente ela era viúva, que agora está prestes a perder o filho primogênito. E este momento o resto dos filhos não acreditam em Jesus como Cristo. Ela precisa de alguém que cuide dela após a morte de Jesus. Então Jesus disse, mulher, aqui está seu filho. E ao discípulo, aqui está a sua mãe. Jesus orientou seu discípulo João a cuidar de sua mãe depois que ele partisse. Na ressurreição de Jesus, ele assumiria uma forma totalmente divina e glorificada. Então ele precisaria que, no plano físico, João cuidasse de sua mãe. E assim, nesses momentos finais de Jesus, em sua carne totalmente humana, em meio a tão grande sofrimento físico e espiritual, Jesus continuou a demonstrar seu amor compassivo por sua mãe e a cumprir plenamente todas as suas obrigações terrenas e humanas, cumprindo toda a justiça. Jesus pôde suprir as necessidades de sua mãe no momento de sua mais profunda fraqueza e humilhação. Quanto mais ele pode suprir suas necessidades em seu momento presente, com o poder e exaltação que ele tem. Como podemos aprender com Jesus a olhar para fora, para as necessidades dos outros, mesmo quando estejamos em sofrimento? Confiar Maria aos cuidados de João também ilustra como o corpo de Cristo deve amar e cuidar um dos outros. Como podemos nós, como igreja, cuidar das viúvas, dos órfãos, de qualquer pessoa que precise de cuidados e preocupação? Da perspectiva do mundo, enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele estava completamente desamparado e incapaz de salvar a si mesmo. Depois de definir suas responsabilidades humanas, no versículo 28, o Salmo 22, versículo 15, também profetizou sobre o Messias. A boca secou-se como um caco e a língua gruda no céu da boca. Mais importante ainda, a nível espiritual, ao beber o cálice da ira de Deus por nós, pecadores, Jesus esvaziou-se de si mesmo, entregou sua vida para garantir a salvação, para que nós, os espiritualmente sedentos, possamos beber da sua água viva e nunca mais ter sede. Versículo 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Os soldados colocaram uma esponja com vinagre de vinho, colocaram num talo de isopo e levaram nos lábios de Jesus. Isso cumpriu a profecia do Salmo 69, 21. Deram-me vinagre para minha sede. A planta isopo é aquela mesma que foi usada em Êxodo 12, onde os israelitas foram ordenados a levar isopo embebido do sangue do cordeiro pascual para os umbrais das portas, para que quando o anjo do Senhor passasse, ele passasse por cima e não levasse o primogênito daquela casa. Novamente, o cordeiro pascual era uma figura de Cristo, apontando para Cristo. Jesus é o verdadeiro cordeiro pascual. Somente quando estivermos cobertos pelo sangue de Jesus é que a ira de Deus, legítima pelo pecado, passará sobre nós e viveremos. Versículo 30 diz: quando recebeu a bebida, Jesus disse: está consumado. Acabou. A palavra grega aqui
no original tem o sentido de encerrou, completou, cumpriu. O clímax da obra Bíblia, da obra de Deus, da escrita de Deus na história, foi cumprido. Tempo perfeito significa que foi concluído naquele momento específico. Não continuará o sacrifício, mas sim continuará para sempre o sacrifício de Jesus. Não mais necessita de sacrifício temporário. O permanente chegou. Jesus realizou tudo o que o Pai enviou para fazer. Todas as profecias do Antigo Testamento, imagens, histórias foram cumpridas, que apontam para o sofrimento de Jesus, foram cumpridas. O sacrifício substituto de Jesus satisfez a pena do pecado, saciou totalmente a ira de Deus. Isso significa que Jesus derrotou Satanás e a morte e nos trouxe paz com Deus. Significa que o sacrifício substitutivo de Jesus cumpriu o plano de redenção para a humanidade. Nunca poderá ser desfeito ou revertido. Está feito. A obra consumada de Cristo na cruz continua a ser eficaz mesmo depois daquele exato momento e para sempre. Assim, todos os que creem em Jesus no passado, antes da sua primeira vinda, no presente, que estavam naquele momento, e no futuro nós e os que virão, receberam o pleno efeito da salvação comprada pelo sangue de Jesus. O clímax da história que aponta tanto para trás, para o presente e para o futuro, até a eternidade. Isso inclui aqueles que viveram e morreram também antes dessa primeira vinda de Jesus, não? Quem acredita? Quem acreditou que o Messias viria, quem acreditava que o Messias estava lá e quem acredita que o Messias veio. O versículo 30 termina com isso, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus tinha total autoridade para dar a sua vida. Ele decidiu a hora que ele iria partir. E era aquela hora. E assim a gente chega ao nosso segundo princípio. Jesus demonstrou seu amor pelos pecadores, dando sua vida na cruz. Jesus demonstrou seu amor pelos pecadores, dando sua vida na cruz. Se a Bíblia fosse essa obra, aqui é o clímax. Tudo apontava para esse momento. A morte de Jesus já era apontada desde Gênesis, desde a construção do mundo. O plano de redenção de Deus para a humanidade é resolver o problema do pecado. Um problema terrível. Uma reconciliação. Deus demonstrou seu próprio amor por nós nisso. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando Jesus diz está consumado, ele sabia que tinha assegurado decisiva e definitivamente a salvação do seu povo com a sua morte na cruz. Jesus disse especificamente que daria sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11 e 15. Seus amigos, João 15, versículo 13, por causa de seu incrível amor e cuidado por eles. Esta é uma verdade gloriosa que deve nos dar certeza de que Jesus realizou através da sua morte para a nossa salvação. O diabo tenta atacar o capacete da sua salvação com dúvidas, com pecados, com acusações. Mas temos que vestirmos os capacetes da salvação, que é a redenção, a justificação dada por Cristo. Jesus veio para que nós possamos lidar com o problema pecado. E Jesus morreu para que possamos ter vitória sobre o pecado. A todos que receberam Jesus, que creem no seu nome, é nos dado o direito de tornarmos filhos de Deus. Paz com Deus. Ao permanecermos no seu amor, no seu mandamento, alegria completa,
poderemos produzir frutos que vão jorrar para a eternidade, não só agora, mas para a eternidade. Como é que conhecer o amor de Jesus por você muda a maneira como você vê o seu pecado e a sua obediência? O amor de Cristo tem te constrangido, como Paulo diz em Coríntios? Pois somos constrangidos pelo amor de Cristo. Quem Jesus está chamando você para amar e compartilhar do seu amor? Experimentar esse amor e essa plenitude, a salvação, o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é pregar o Evangelho. É um presente que vai durar para a eternidade. Quando cremos em Jesus, a nossa condição de filhos amados, justificados, redimidos em Deus, agora está completa. Como podemos saber que Deus nos ama? Porque Ele deu Jesus para morrer por nós, para garantir a nossa salvação. Pois aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele graciosamente todas as coisas? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Jesus demonstrou isso na cruz. Um sacrifício substitutivo que satisfaz completamente a penalidade pelo pecado. A morte sacrificial de Jesus cumpriu o plano de redenção para a humanidade. Para todos os que acreditam em Jesus e em tudo que Jesus fez por nós, não importa o que enfrentamos nessa vida, somos mais que vencedores, mesmo no sofrimento, por meio daquele que nos amou e amou, morrendo na cruz. Tenha uma ótima semana e até a semana que vem.